Ai, gente, eu vou pedir desculpas a vocês, vai acontecer várias vezes, tá? Porque a gente tá de quarentena, eu tô no escritório de casa, então toda hora as crianças vão bater aqui. Ele vem me pedir chupeta, pra dormir. Ah, eu sou dessas, eu dou chupeta é uma delícia. Então tá, então vocês entenderam o que é norma de tráfego? É super importante, eu só aprendi o que é norma de tráfego, nessa situação que eu falei para vocês. Direito de lá é completamente diferente daqui, pelo incrível que pareça. Não é que a lei seja diferente, mas é que a forma, a interpretação que se dá é completamente diferente. Tá bom? Lá é fundamentalmente garantista. Lá é fundamentalmente liberal. Aqui não. Aqui o conteúdo, aqui nós somos mais positivistas, nós somos mais legalistas. Então é importante isso sim, tá bom? Especialmente para os julgadores que são dos tribunais superiores, tá? Então vamos avançar. Entenderam então o CAPT? Primeira parte do CAPT. O artigo 113 é destinado, é uma norma, é uma cláusula geral para aplicação em todos os institutos do Código Civil, certo? Quiçá do direito privado. Quiçá do direito privado. E a segunda parte é a exigência de que os usos do lugar sejam também considerados, tá? Então, boa fé para todos os institutos, considerando inclusive os usos do lugar. Fechou? Bora! Então, vamos ao primeiro parágrafo, tá? E nesse primeiro parágrafo, eu coloco aí para você no seu material escrito, eu coloco um pouquinho da história dessa medida provisória, tá? Da medida provisória 881 e das alterações que ela pretendia fazer. A MP, ela fazia uma distinção de negócios civis e negócios empresariais. Mas aí um civilista, o Maurício Bunanzar, nunca sei falar esse nome, Bunanzar, ele colaborava na comissão que estudava essa alteração legislativa e ele disse que era uma alteração que era importante não só para os contratos empresariais, mas para todo tipo de contrato civil, tá? Todo tipo de contrato de direito privado. Então eu falo mais ou menos um pouquinho sobre isso aí para você, tá? E aí eu já começo a meter pau nos incisos, tá? Eu vou te dizer que a redação dos parágrafos é muito confusa. A gente precisa realmente respirar, alongar os músculos, né, para conseguir entender, tá? É uma redação feia. Eu não gostei. Mas vamos lá. Então, o parágrafo 1º diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados de forma a linha A ser confirmado pelo comportamento das partes posteriormente ao negócio, sendo vedado e não admitido o comportamento contraditório da parte, com ampla aplicação prática. Aí eu coloquei até aí um preceito em latim para você, só para você ficar chique, porque tem gente que gosta. Mas sem latim, o que esse dispositivo quer dizer é o seguinte: se, após as partes assinarem um contrato, elas agirem de forma contrária ao negócio jurídico, ela está agindo de má fé. Certo? É isso. É simples. Não precisava dizer tudo isso. Se
as partes agem de forma contrária ao que combinaram, sem nada que se justifique, é má fé. Acabou. Ponto. Isso é uma regra geral que ele criou. Uma regra perigosa. É uma regra perigosa. Tá? Porque pode fazer com que se imagine que qualquer comportamento contrário seja má fé. Tem que ter cuidado nisso. E aí joga mais uma vez processo no Poder Judiciário. Não gostei. Mas também quem sou eu para gostar ou para não gostar, né? Sou só uma advogada aqui em Araruama, que é linguaruda, né? Mas vamos embora. Então, a linha B repete a parte final do caput, falando assim: deve corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio. Não tinha sido previsto isso daí no caput, só que agora ele dá uma conotação empresarial, dizendo que a prática no mercado vai ditar a regra do contrato. Acho que não é perigoso? Por quê? A prática no mercado em Porto Alegre pode ser diferente daqui. E em Brasília, como é que o julgador lá no STF vai se comportar em relação a isso? Daqui a pouco ele vai criar uma súmula vinculante. Como é que vai ser isso? Mais uma crítica. Aí ele vai e fala lá na linha C que os negócios jurídicos devem ser interpretados de forma a corresponder à boa-fé. Já não estava previsto na primeira parte do caput? Então, só gastou palavrinhas, né? Sinceramente. Então, a última, não, acho que ainda tem a linha E? Não, tem a linha E também. A linha D diz o seguinte, que os negócios devem ser interpretados de forma que, se for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificar. De forma a ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificar. Então, olha só. Outra regra geral. Se não foi você que redigiu o contrato, e fui eu, você pode alegar que eu não tive boa-fé. Entendeu? Então, se a intenção do legislador era diminuir a cláusula geral, deixou outra norma aberta à disposição do intérprete. E, mais uma vez, vai gerar um monte de demanda. E agora, criou um outro conceito de vulnerabilidade. Se você não redigiu o contrato, você é vulnerável. Não foi isso que ele fez? Aí, olha o problema. Eu ia falar um palavrão. Olha o problema. Então é isso aí. Eu acho que ele alargou o conceito do artigo 423. Se você der uma olhada, ele fala que a interpretação ela deve ser favorável a quem adere ao contrato, né? Mas apenas se houvesse cláusula ambígua, tá? O artigo 113, parágrafo 1º, a linha D, abrange isso, alarga isso de forma enorme, né? Porque agora basta que você não tenha escrito. Não é necessário nem que tenha cláusula ambígua. Basta que você não tenha escrito. Se você não está conseguindo cumprir o contrato, você vai dizer lá, ó, onerosidade excessiva. Não fui eu que escrevi, foi ele que previu. Olha a gravidade, não é? Então, para mim foi um grande vacilo.
né? Se o objetivo era impedir a má-fé, eu acho que essa regra, pelo contrário, facilitou a má-fé. Agora, a última linha, né, fala o seguinte, que a interpretação deve corresponder a qual seria razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Você entendeu? Eu leio isso daí 80 vezes para conseguir tirar alguma coisa daí. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, você tem que valorizar a negociação que foi feita antes de se firmar o contrato. A negociação prévia. Se tem eventual troca de mensagem, isso aí tem que ser levado para ser discutido. Tem que apresentar isso daí para o juiz conseguir harmonizar a ideia anterior. Pelo amor de Deus, esse negócio de racionalidade econômica é uma cláusula geral que dá muito poder para o juiz. Eu não gostei desse negócio, não. Eu não gostei, não. Sinceramente. Então, vamos falar aí do parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte, que as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversos daquelas previstas em lei. Então, assim, agora é o samba do crioulo doido. Lembra do artigo 421 que eu falei para você na aula, na primeira parte lá da aula? Eu te falei que essa lei 13.874 alterou. Então, eu coloco esse artigo aí para você também, tá? Que não tem... Caraca, eu não tinha desligado isso para ficar pitando na cabeça da gente? Tinha. Mas voltou a pitar. Então, eu coloquei aí para você esse artigo para você ler no seu material. Então, esse parágrafo 2º mais o artigo 421 vão exigir do intérprete uma grande ginástica para que ele analise efetivamente a situação do caso concreto, tá? E que ele preencha as lacunas que os próprios contratantes podem ter previsto. Sim. O que esse dispositivo do parágrafo 2º disse é o seguinte, que o próprio contrato tem que prever regras para preenchimento da lacuna, que ele possa não ter previsto, né? Que coisa mais confusa, que coisa mais confusa. Então, eu acho que aí é um exemplo de uma alteração legislativa inócua, que só veio confundir. Melhor estava quando o artigo 113 era só uma regrinha geral, que se exigia boa-fé de todas as pessoas e que em todos os institutos, e que fosse utilizado para a interpretação pelo magistrado, pelas partes, né, litigantes, as regras de tráfego. Muito melhor. Isso daí só veio confundir. Coloco aí toda a minha crítica para você, tá? Agora, depois que eu fiz essa verbalização intensa do meu mau humor em relação ao artigo 113, eu vou falar de uma questão aí que cai em prova pra caramba. Tá? Eu tenho que correr, eu tenho que falar isso em 5 minutos para vocês. Juro que eu vou tentar, porque senão meu vídeo não vai subir. Mas vamos embora. Não vou inventar mais moda de parar aqui para falar bobagemzinha para você. Então, o que a gente vai falar agora é da distinção da boa-fé, tá? Os doutrinadores identificam 2 tipos de boa-fé. A boa-fé subjetiva, que é aquela que trata da convicção íntima do agente, tá? Ele
ele faz acreditando verdadeiramente que a sua conduta não tem nenhum vício, que está correta. Essa é a boa-fé subjetiva. E a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é uma exigência da lei. É uma cláusula geral. É uma determinação do nosso ordenamento jurídico. Entendeu a diferença? Ela é um comportamento geral exigido de todo mundo. Não só aquela convicção interna que é sua. É um comportamento exigido de todo mundo. Tá? Enquanto a boa-fé... Vamos falar um pouquinho da boa-fé subjetiva, então. Tá? Para organizar aí você, didaticamente. A boa-fé subjetiva, então, é aquela que trata da convicção íntima do agente. Ele efetivamente acredita que a sua conduta é reta, que a sua conduta é ilibada, que a sua conduta não tem nenhum vício, tá? Então, essa avaliação tem um conteúdo psicológico, tá? O agente não acredita que ele está agindo com vício. Ele é puro. Ele está agindo com pureza da alma, tá? A boa-fé subjetiva geralmente deriva do reconhecimento da ignorância do agente a respeito de determinada circunstância, como ocorre no possuidor de boa-fé, que desconhece o vício que macula a posse, tá? Ele não sabe que aquela posse ela contém um vício, ela é precária, existe outro tipo de relação que está escondida para ele, tá? Tem um outro exemplo bem bacana para você, é o casamento putativo. Você vai ver lá em Direito de Família. Um dos nubentes, ele não sabe que o outro nubente está casando com um impedimento. Tem vários casamentos. Para se casar, tem uma lista de impedimentos. É uma lista que a lei fala dizendo que as pessoas não podem se casar, tá? E aí, diz-se putativo o casamento quando um dos nubentes desconhece a existência de um impedimento legal em relação ao seu outro nubente, né, ao seu consorte, tá? Então eu coloco para você todos os exemplos que são bem legais de boa-fé subjetiva. Todos que eu encontrei eu coloco aqui para você, tá? Tem lá o artigo 309, que é o devedor de boa-fé que paga a quem ele acredita que seja credor, né? Tem os requisitos da uso capião ordinária, tem lá, eu botei o dispositivo 1561 do casamento putativo para você olhar aí no seu Vadmec, tá bom? Mas é importante que você grave essa máxima. Quando o agente não apresenta boa-fé subjetiva, definitivamente, meu amigo, ele está agindo de má fé. Tá bom? Agora vamos falar sobre boa-fé objetiva, que a parada é dura. Eu acho que eu vou interromper agora para a gente falar só um bloquinho de boa-fé objetiva, tá? Porque a boa-fé objetiva, ela tem natureza de princípio jurídico, e aí a gente vai falar das teorias, a gente vai falar das funções da boa-fé objetiva. Aí eu vou precisar de mais tempo seu, tá? Aguenta aí.